Tiago Varela. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Com muita satisfação que a gente conversa hoje com o Dr. Pedro Quagliato, advogado especialista em Direito da Saúde e do Consumidor, para falar um pouquinho sobre o mercado de apostas online. Dr. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei de autoria da Presidência da República que cria uma regulamentação, para as chamadas bets. Segundo o governo, o objetivo é reforçar o caixa, e combater o déficit público. O projeto prevê aí reduzir o percentual do dinheiro que fica com as bets. Hoje, ainda sem regulamentação, como é que as bets operam no Brasil, A gente sabe que jogo de azar, por exemplo, é proibido, mas as bets funcionam, Elas podem funcionar, as pessoas podem apostar sem medo, enfim, como é que funciona legalmente esse mecanismo? Tiago, a ideia é regulamentar uma atividade que já é amplamente difundida entre a população brasileira. A gente percebe a presença dessas casas de apostas online, já patrocinando clubes de futebol e de outros esportes, já com propagandas na televisão. Então, e tudo isso acontecendo sem uma regulamentação definida, O que nós temos ainda é uma lei de 2018 que permite essa atividade, mas sem qualquer especificação, sem qualquer regulamentação ou definição mais específica. E agora sim chegou essa medida provisória para trazer esse detalhamento de como vai funcionar, qual é o valor de arrecadação, quanto vai custar, qual é o valor, o que a empresa precisa ter para poder se cadastrar e atuar e explorar essa atividade, quais os pedágios que ela vai ter que pagar, não são só questões financeiras, valores, ela tem que patrocinar campanhas de responsabilidade para jogo responsável, prevenção de fraudes, manipulação de resultados. Então tem uma série de condições, critérios que essas empresas que de agora em diante desejarem explorar essa atividade terão que seguir para a segurança da própria população, dos próprios usuários dessas casas de apostas online. A gente sabe, que, claro, um projeto que visa aumentar a arrecadação do governo, mas também a gente sabe que tudo aquilo que é nocivo para as pessoas, álcool, tabaco, enfim, geralmente tem uma carga tributária mais elevada para que os jovens fiquem. A gente sabe, os jovens são tradicionalmente quem ganham menos, na sociedade brasileira, e para que eles tenham algo para ficar um pouquinho mais longe dessas atividades que podem ser nocivas. Um projeto para taxar as bets também teria esse resultado no final? Sim, Tiago, entre outras coisas, o projeto define a alíquota de 18% que as bets deverão pagar de imposto para poderem explorar essa atividade, 18% da receita bruta das bets, excluindo-se os prêmios, as indenizações que elas pagam para os vencedores, então 18%. E além disso, as bets terão que adotar uma série de medidas visando a segurança da população, por exemplo, proibição de jogos por menores de 18 anos, proibição de participação nos jogos de atletas dos esportes, dirigentes, técnicos de futebol, pessoas, funcionários públicos que atuem em órgãos que têm capacidade ali de organizar os jogos, do Ministério da Fazenda, por exemplo, ou do Ministério do Esporte, e desse jogo responsável para prevenção desse jogo patológico do que é chamado, e também campanhas para evitar a manipulação de resultados. Isso tudo já acontece no exterior, eu dei uma olhada agora há pouco aqui, o próprio Comitê Olímpico Internacional alerta
quanto aos riscos de manipulação de resultados e prevenção de manipulação de resultados, alertando sobre as consequências do que pode acontecer para um atleta, ou para um técnico, ou para um juiz que eventualmente se envolva no esquema como esse, por conta de um envolvimento no esquema de apostas. E também sabemos jogo patológico. Interessante, como você mencionou, curiosamente acomete jovens na faixa dos 18 aos 28 anos, onde tem uma incidência 3 vezes maior de pessoas com a possibilidade, já com a predisposição de desenvolver uma compulsão por jogatina, por apostas online ou não. Então é esse público que vai ser principalmente o alvo dessas campanhas online e televisão, que as próprias empresas terão que patrocinar como condição, como uma das condições para poderem continuar explorando as apostas online, entre outras, tá? Agora, essas casas de aposta, né, elas são registradas muitas vezes no exterior, em paraísos fiscais, né? Como que fica isso, né, para que elas sejam enquadradas nessa nova lei? A nova lei trará, eu digo trará porque ela ainda depende de uma votação, de uma aprovação no Senado, tá? Já foi aprovada na Câmara, mas ela ainda vai ter uma análise no Senado e depois terá que ter a sanção do presidente da República, mas a que tudo indica, ela terá também a obrigatoriedade de que essas empresas que explorem os jogos online, casas de apostas online, perdão, elas tenham que ser obrigatoriamente registradas no Brasil. Tá? Hoje não há essa obrigação. Hoje muitas dessas empresas elas são registradas no exterior, mas a partir do momento que essa nova lei for aprovada, isso deve acontecer em questão de semanas, tá? Em pouco tempo, as casas de apostas online deverão ser obrigatoriamente registradas no Brasil, deverão ter administradores e diretores brasileiros, inclusive com experiências prévias no setor, tá? Não pode ser qualquer pessoa, você não pode contratar um laranja, você tem que contratar pessoas que tenham obrigatoriamente experiência já nesse nesse setor da economia, e mais, a empresa terá que pagar uma concessão para o Ministério da Fazenda, que pode chegar até 30 milhões de reais para que ela possa explorar essa atividade pelo período de 3 anos. Então, veja as cifras envolvidas, isso provavelmente vai fazer com que as empresas sejam filtradas, sejam selecionadas e somente aquelas mais estruturadas consigam continuar na exploração dessa atividade, tá? Então, só empresas brasileiras, ou pelo menos registradas no Brasil, pode ter sede no exterior, pode ter subsidiária no exterior, mas terá que ter registro no Brasil, CNPJ no Brasil, poderão explorar essa atividade do momento que a lei for aprovada em diante. Agora, o governo vai ter que criar mecanismos também para impedir empresas, digamos assim, piratas nesse caso, né? Empresas que operam fora do Brasil de online operarem por aqui e daí burlarem todos esses mecanismos de cobrança de imposto, né? Uma das coisas que o governo vai fazer, que está na lei, é a proibição de que empresas estrangeiras patrocinem as equipes de futebol e de outros esportes. Isso já vai dar uma diminuída na presença dessas empresas, deve reduzir a presença de empresas estrangeiras no Brasil. Porém, não vai ser ilegal, tá, para um brasileiro. Se um brasileiro quiser apostar internacionalmente numa empresa sediada num paraíso fiscal, para ele não vai ser algo ilegal fazer isso, mas não haverá atratividade para isso, porque o que há hoje é que não há uma oferta local, né, doméstica de empresas brasileiras. No momento em que houver empresas brasileiras estruturadas, seguras, reguladas pelo governo, e até mesmo, eu falei Ministério da Fazenda, mas até mesmo pelo Banco Central, o Banco Central vai regular os arranjos de pagamento, que são as empresas que operam com as intermediações, que fazem as intermediações dos pagamentos dessas apostas online. Eu não creio que haverá interesse dos brasileiros de apostarem no exterior, a não ser que eles queiram fazer apostas em campeonatos internacionais que não são aqui presentes nas empresas brasileiras, mas eu acredito que as empresas brasileiras devem passar a dominar esse mercado
do momento que a lei for aprovada em diante. Quer dizer, isso também visa trazer mais segurança para o apostador, né? Porque essas empresas vão estar todas, elas vão estar todas agindo de acordo com a lei brasileira. Quer dizer, qualquer problema que o apostador tem, ele vai poder acionar essas empresas brasileiras na justiça brasileira, e isso traz muito mais segurança, né? Exatamente, as empresas serão selecionadas, cadastradas, fiscalizadas e multadas e punidas se não atuarem em conformidade com a lei, tá? Há previsão de multas na nova lei que chegam até a cifra de 2 bilhões de reais, dependendo do faturamento da empresa e caso a empresa seja reincidente naquela infração. Então, a tendência é que os brasileiros possam apostar de forma mais segura, de forma consciente, pois serão alertados nas campanhas. A ideia também é que isso não atrapalhe a questão dos campeonatos, dos jogos, porque tudo que a gente não quer e não pode acontecer é a manipulação de resultados. A gente sabe que a tendência é que com maior fluxo de dinheiro possa haver uma tentação maior por parte dos dirigentes, dos juízes e dos jogadores, mas a gente também espera que com toda essa fiscalização, como acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos países da Europa, ao redor do mundo, não ocorra ou a manipulação de resultados seja minoria, tá? Ocorra de forma muito reduzida e que quando ocorrer, que haja uma investigação, haverá um órgão que será criado para esse tipo de investigação. Já existe o Comitê Olímpico Internacional, mas deve haver criação de outros órgãos aqui no Brasil que vão investigar e vão punir atletas e dirigentes e árbitros que eventualmente se envolvam em esquemas de manipulação de resultado para favorecer apostadores online. Agora, tem muitos apostadores que estão preocupados com essa questão da tributação, né? Porque além da tributação em relação às casas de aposta, né, vai haver agora a tributação também para os prêmios, né? Os apostadores também vão ser taxados, mas numa alíquota de 30%. Agora, vai ter um teto de isenção, né? Essa questão do pagamento do declaração de imposto de renda, isso também era uma área cinzenta que agora vai ser bem especificada e vai ficar bem clara, que é o quê? As indenizações, os prêmios das apostas, os ganhadores, terão que pagar imposto de renda. Então, o imposto de renda, respeitando-se o piso, né, de R$ 2.114, que é o piso estabelecido pela Receita Federal. Acima disso, o que ultrapassar esse valor, a alíquota que o apostador terá que pagar será de 30% do prêmio que ele receber. Então, haverá, por parte das casas de aposta, uma alíquota de 18% nos impostos da sua receita grossa, da sua receita total, bruta, mas também haverá um pagamento de 30% por parte dos ganhadores, dos apostadores. Ou seja, o governo espera ter uma arrecadação, gerar uma arrecadação com essa nova lei, na cifra dos 2 bilhões de reais já em 2024, no ano que vem, podendo chegar a 14 bilhões de reais. Eu vou repetir, 14 bilhões de reais nos próximos 8 ou 10 anos. Quer dizer, é uma fonte de arrecadação enorme que o governo espera ter. E assim, Thiago, até coloco aqui, até mesmo os prêmios que não forem retirados no prazo de 90 dias, também serão arrecadados ou confiscados pelo governo, tá? Então, o ganhador que não retirar o seu prêmio em 3 meses, em 90 dias, aquele valor será destinado ao FIES, tem uma destinação já pré-definida, tá? Então, é arrecadação por todos os lados. Tá certo, tá aí novidades em relação às apostas no Brasil, novidades importantes, né? Um projeto que deve passar aí pelo Senado e posteriormente seguir para a sanção do presidente Lula, né? E que vai regulamentar as apostas esportivas no país. Lembrando que a Câmara de Deputados já aprovou esse projeto. Sobre esse assunto, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Pedro Qualiato, especialista, advogado, especialista em direito da saúde e do consumidor. Dr. Pedro, obrigado.
Tiago, foi um prazer. Pode contar conosco. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana. Semana quente, hein? Semana vai esquentar. Uma ótima semana para todos aí da Rádio Brasil. Para o senhor